16. É só ligar aí quem estiver interessado para ver se tem vaga ainda. E falar em ter vaga, a vaga aqui já foi ocupada do nosso convidado de hoje, que é Josiel, já está aqui presente. Daqui a pouco a gente vai dar logo. Vamos dar logo nosso boa noite, né? Ele já está aqui. Podemos já dar o boa noite a ele. Né? Boa noite, Josiel. Bem-vindo aqui ao Bola na Rede. É um prazer imenso eu, Nando Gol, lhe conhecer pessoalmente, que também era um dos meus sonhos. Bem-vindo ao Bola na Rede. Boa noite. Para mim é um prazer estar com vocês, né? Em falar de futsal aqui, a gente está proposto para nós falarmos aqui agora, nesse momento. E é um prazer. Eu sempre ouvi falar em Nando Gol, mas não conhecia. Pois para mim é um prazer. Né? Pois, realizamos os dois. Eu só queria abrir um parênteses aqui, Nando. A escolinha... mais próximo é melhor. Pode até aproximar mais aqui. Não, que tá bom. Aí, pronto. Aí, nós podemos até aqui a Escolinha Vitória. A Escolinha Vitória, Nando, é nossa nova seguidora aí. Tá dizendo boa noite, um alô para a rapaziada do projeto Escolinha Vitória, que é a escolinha de Santa Maria da Boa Vista. Aí. Já temos Bem Bom, Casa Nova. A escolinha 11 Garoto também já está nos acompanhando aqui. A Nanda Absoluta está conosco, né? O Bi, tem uma galera aí. Serrote também, que está sempre em peso também. Isso, né? O professor Marconi já está aqui também conosco. Boa recuperação, meu amigo aí. Você precisa... Já quero ver ele na quadra, viu? É uma força do dinossauro. Eu estava falando para ele. É um dinossauro esse homem, porque já está em casa, fez a cirurgia, né? Fenomenal, porque normalmente as pessoas vão para respiração de aparelho, essas coisas, e o Caba não, o Caba ficou numa boa, tranquilo. Toda essa juventude é esporte. Marconi, eu tenho um prazer não só de conhecer, assim, nós vencendo nossa infância na época da escola de Petrolina, que era estadual, né? E nós morávamos ali próximo do Colégio Auxiliador de Dom Bosco, e nós jogávamos junto naquela época, né? É uma referência no esporte, né? Nós começamos junto praticamente no ano 2000, em 1991, 81 como professor, eu pelo estadual e ele pelo Colégio Dom Bosco, né? E nós tivemos muitas, assim, coisas boas do esporte, principalmente ele pela parte do handebol e eu pela parte do basquete, que quando eu comecei minha carreira era no basquete e ele no handebol na mesma escola. Que bom. Ele está dizendo aqui, oxente, o deputado Pedro Alcântara. Eu, Marco Antônio, devendo um telefonema, mas eu estava até conversando com os colegas, eu queria ligar para você amanhã para desejar tudo de bom para você na sua saúde, que você é um cara que merece, viu? Então, eu desejo a você tudo de bom, meu irmão, que você sabe que você mora no meu coração. Que coisa boa. A escolinha Vitória está dizendo que parabéns pelo trabalho que vocês fazem com o futebol amador. Estamos nos preparativos para a segunda edição da Copa Edmilson Martins, Jordão, Curaçá, Bahia. Curaçá, Bahia. Falar em Curaçá, Bahia, o meu filho vai trabalhar lá. Olha só. Meu filho está em trabalho, vai começar para a semana. Eu posso dizer em relação, desculpa aí. Não, pode. Aqui é assim. Para quem não conhece, muitas vezes as pessoas pensam que eu sou de Petrolina e de Juazeiro. Eu sou de Curaçá da Bahia. Olha só. Eu nasci num município chamado Patabuté. Então não fala bonito, sabe por quê? Porque em Curaçá tem um prefeito lá numa época aí, no início dos anos 80, que era Teodomiro Mendes, se eu não me engano. Conheci bastante. Teodomiro Mendes, eu não saí de Curaçá. Carlinho, meu primo, foi prefeito lá também, Carlinho Brandão, que eu sou da família Brandão. Que irmão de Kleber Brandão. Você é irmão de Clebão? Primo, desculpa, primo. Foi. Que era irmão, eu quis dizer que era irmão de Kleber, o Carlinho, né? Caio tá ligado com a gente aí. Caio, Clebão. Um abraço, meu filho. Primo velho, tudo de bom. O professor Marconi, a gente tem o maior carinho pelo professor Josiel. E a Fernanda está dizendo, época de ouro do basquete de Petrolina. Então, isso é realmente formidável. Então, Nando, você começa aí com aquela pergunta primordial, né? Que boa parte dos entrevistados, nós nem falamos de entrevistados, né? Do bate-papo, falaram Josiel, professor Josiel, devo ao professor Josiel. O professor Josiel foi fundamental na minha vida, né? Professor Josiel, tal. E aí eu senti uma dificuldade enorme do professor Boi falar dele, mas ele falava de você de uma facilidade tão grande. Aí eu falei aqui, não foi isso? Tenho que trazer o professor Josiel para saber mais a respeito do Boi, porque o Boi não está conseguindo falar dele. Mas... o professor Boi, assim, para mim foi um filho que eu tive assim na época, quando ele começou no estadual, a gente morávamos próximo do outro,
E ele começou na carreira comigo, como atleta. Ele era goleiro de futsal, aí passou pro basquete. Por ter estatura boa, naquela época a gente tinha dificuldade em meninos altos, né? Então convidei para estudar no Dom Alain, aí fui para o estadual. Então, eu na carreira dele, na vida dele profissional, eu sempre estou ao lado dele. Foi um cara Parabéns. que provoquei ele a ser professor, né? E ele, com a boa vontade também, se sentiu bem e hoje é um professor renomado no basquete também, né? Ele foi atleta meu, né? E a gente sempre estamos conversando, nós trabalhamos juntos e para mim é um cara, um amigo, um filho que eu tenho. É uma pessoa ótima, excelente. Ok. Nando, como eu não conhecia, você não conhecia, nós temos pessoa aqui que não conhece o professor Josiel. Temos. Temos, então, qual é a pergunta de praxe? A primeira que a gente A pergunta primeira de praxe é quem é Josiel? Não vou perguntar onde ele nasceu, porque ele já falou, né? É. Mas quem é Josiel? É uma pessoa humilde que chegou aqui em Petrolina nos anos 70, né? Como eu já antecipei, eu sou de uma cidade de Patamuté. Nós morávamos num sítio naquela época, né? Que não tinha nada de comunicação. Não sei, só tinha emissora rural naquela época e rádio Juazeiro para se ouvir. E nós viemos para cá com o intuito de estudar, né? E meus pais com dificuldade na época, né? Para vir para cá, financeira, então medo de vir para cá, porque era fazenda, né? Então, viemos para cá nos anos 70 e de lá para cá a gente tem uma história muito bonita em Petrolina. Graças a Deus nós conseguimos nosso espaço, né? Eu comecei a morar em Juazeiro nos anos 70 e 71 nós viemos para cá. E para mim foi uma satisfação muito grande. Petrolina recebeu muito bem a gente, entendeu? Então eu comecei como atleta, como aluno na escola de Petrolina em 74. E de lá para cá a gente vem nesse intuito de ajudar a Petrolina. Também nós fazemos parte do desenvolvimento de Petrolina, quando nós chegamos, Petrolina era pequenininha. E começando a época de técnico, eu tinha um professor, veja só como é a história, eu tinha um professor que ele estava quase já se aposentando. Ele disse: Josiel, siga meus espaços. Naquela época da ditadura, nos anos 81. E na época não tinha concurso, não tinha nada. Então aqueles atletas que se dedicavam, como eu, Marconi, Neca, vários deles, né? Que hoje é marca em Petrolina. Então a diretora convidou para a gente fazer um trabalho como instrutor, na época chamado instrutor. Nós fizemos e aí nós conseguimos, através desse ser instrutor, fazemos faculdade e chegarmos onde nós chegamos, né? Professores, né? Eu estou professor no caso desses colegas nossos, né? Então eu tive esse prazer. Eu tenho uma coisa em mim que eu digo o seguinte, meus pais queriam que eu não fosse ser professor na época. Queria que fosse uma pessoa, um engenheiro e tal. Mas as coisas boas da vida que ficam, né? Então eu me dediquei a ser professor, quebrei muita cabeça, porque naquela época a gente não tinha nada, só tinha poucas coisas para você pesquisar. E eu comecei com basquete. Basquete Petrolina não existia. Então nós começamos um trabalho naquela época muito bonito, né? Era de 6 pontos, um jogo. Começamos a partir daí. O filho do seu Clis jogava? Quem? O filho do seu Clis da Boa Trevo. Não, ele foi aluno da gente da escola de Petrolina, mas não jogava. Tinha uma estatura boa, alto, mas não jogava. Aqui, nós do estadual, eu tenho o prazer de dizer a vocês que a única escola pública do estado de Pernambuco, até hoje, ninguém bateu a meta que nós batemos. Nós somos campeões pernambucanos em 1993 em Caruaru. Escola pública, né, toda a história dos Jogos de Pernambuco, só quem ganhava era particular. Nós tivemos o prazer de conseguir. Então a gente... Quebrar essa meta aí. Nós comentamos exatamente. Essa meta aí nós quebramos, né? E aí também eu posso até estender um pouco mais. A gente tinha gestores na época que não agradavam a gente. Eu tive... Uma vez mesmo, fui na federação, comprei uns aros profissionais naquela que nós chamávamos, que aqui não existia. Quando eu voltei no ano seguinte, a diretora mandou jogar tudo no mato. E a partir daí eu me desgostei e eu me afastei do basquete. Aí veio essa coisa bonita também que iluminou, que foi o futsal. Que hoje estou focado só mais no futsal. Mas, Josiel, assim, eu vou fazer uma pergunta que um pouco é complicada. A vida, o amor é mais no basquete ou no futsal? Existem duas fases. Tem duas fases. Eu vou dizer... Não fica em cima do muro. Não, Seria 2 casamentos, é isso? Exatamente, pode ser. Porque quando eu comecei no basquete, eu era fanático. Todo mundo só me conhecia, José do basquete.
Aí quando foi em meados de 93, eu estava na auxiliadora e no estadual, né? Uma privada e outra pública, né? Aí eu comecei a dedicar no futsal. E veio umas pessoas, na época, você tocou aqui na estante nos torneios que eu estava ouvindo você falar aí sobre a Copa de Juazeiro do Vale, Copa TV Grande Rio. Uhum. E quando o cartório me convidou para ser técnico, eu era só de crianças, né? Aquilo para mim eu pensei, analisei, gente, eu vou ter que inserir, eu vou ter que seguir isso aí para me ver. E eu deixei o basquete nesse momento de lado e comecei ao futsal. Aí já foi o segundo casamento. E hoje as pessoas me conhecem como Josiel do futsal. Fala em futsal aqui, sempre está meu nome inserido nesse contexto, né? Então, houve teve as etapas dos anos 77, quando eu comecei como atleta, até 93, era Josiel do basquete. A partir daí, hoje é o Josiel do futsal. Ô, Nando, 2 fases. Eu acredito, eu não sei se você respondeu realmente a pergunta aqui do Sargento Sidney. Sargento Sidney. Conheço, por sinal. Né? Do Exército. Isso. E ele falou assim, pergunte para ele o que levou ele a migrar do basquete para o futsal. Eu já quase... você quase... Foi em questão de administração. Na época, esses meninos, eram muito colegados comigo. Eles tinham gente, assim, família. Sidney era um deles, né? Que ele jogava voleibol pelo estadual, pelo Dom Malan. E nessa época, eu estava no basquete. Então, infelizmente, foi um desgosto que eu tive em relação ao autoritarismo da diretora que mandou jogar fora. E para mim aquilo ali me doeu muito. Eu não tinha mais espaço para trabalhar, então eu fui migrar para o futsal. Pronto. Vamos aqui em um assunto também muito importante, Nando. Antes deixa eu dizer aqui que Caio tá mandando um abraço. Jazer Caio, para mim, uma das pessoas que me espelharam muito. Foi um dos primeiros profissionais de educação física a chegar aqui com formação de graduação em educação física. Que uma ótimo. Pessoa que eu admiro, a gente tem um laço muito grande. Caio Brandão? Caio Brandão. Caio Brandão, Caio Brandão, meu primo. Caio. Cá, meu irmão, tudo bom? Então, aqui está vindo da senhora Fernanda. Ela diz o seguinte: Lei 2445, de 5 de março de 2012, cria os Jogos da Integração e das outras providências. O prefeito municipal de Petrolina, estado de Pernambuco, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1. Fica criado os Jogos da Integração no município de Petrolina através da Prefeitura Municipal. Inciso. Os Jogos da Integração têm como finalidade desenvolver o intercâmbio socioesportivo cultural na área do esporte de competição, exaltando esta prática social como um dos fatores que contribua para a formação do exercício da cidadania, além de contribuir para a redução dos índices de criminalidade e prostituição dos jovens, levando a inserir no panorama de prática esportiva saudável, bem como incentivar o surgimento de novos valores para o esporte municipal que possam nos representar em competições regionais, estaduais e nacionais. Ela pede aqui, a lei é grande, mas ela pede aqui a sua opinião sobre o porquê a prefeitura não está cumprindo essa lei. Veja só, já houve na integração, ela por sinal é atleta, já sei quem é a Fernanda, ela é uma das pessoas que ajuda muito o esporte, né? Ela trabalha também nos jogos escolares, quando tem, ela é mesária, ela é árbitra, entendeu? E esse pessoal sente a necessidade de ter esses, e já houve na integração, no meado do governo de Júlio Lóz, tinha bastante, o Júnior Brito promovia esses jogos, né? Brito Júnior. Então tinha muitos jogos na época e, por sinal, com sucesso, né? Tanto no basquete, no voleibol. Eu acho que não acontecer depende muito da questão quem está à frente do esporte em Petrolina, ou seja, na diretoria de esporte. Porque essa parte cabe ao diretor ele promover, né? Procurar meios para que aconteça esses jogos, né? Infelizmente foi extinto mesmo, a realidade ela está certa. Só falta, né, já que tem essa lei aí, poderia colocar em evidência, né? Cabe aí a FESOM, a Liduína, fazer um projeto para que aconteça isso, recursos, né? E recursos pode acontecer, sabendo procurar, né, através do governo federal, pode acontecer esses recursos.
Só falta atrás desses recursos, né? Eu entendi, Nando. Eu vou ficar calado. A única coisa que você estava falando aí, que eu estava pensando em perguntar, é o seguinte, como você falou assim, o gestor, às vezes, isso é fato, porque nós temos hoje aqui uma necessidade de campos tão grande, quando eu estava na época do Petrolina, que o campo estava naquelas condições, que não podia treinar, e eu saía desesperado atrás de campo para o Petrolina treinar. E eu encontrei o campo do 72BI. O campo 72BI é espetacular. É um campo, lá tem uma piscina olímpica lá dentro, mas precisa reformar, precisa fazer, porque só tá o capim lá, só tem capim. É fácil recuperar o campo, mas aí é que nem uma pessoa lá me disse, Nando, você vai investir, fazer isso, mas depois aí o outro, de 2 em 2 anos, muda de gestor. Aí vem um que não gosta. E aí... Você tocou muito bem na época do Petrolina, é questão de gestor mesmo. Nós tínhamos um dos melhores estados, grama do país, você sabe disso, Nando? E aqui só tinha ela aqui e a da Fazenda Milano. Exatamente, lá é muito boa. Eu tive o prazer de jogar lá nos anos 70, quando começou aquele projeto lá da Milano. Gilmar Santos, na época, então, não sei se você conheceu. Conhecido, grande jogador do futebol do Petrolina e depois entrou no meio do ser radialista em Santa Maria. Joelho, né? Foi. E aquilo ali, rapaz, colocaram um rolo compressor naquela época, você sabe, né? No dia do jogo do Petrolina, não sei se foi com o Santa Cruz. Foi nosso amigo Ronaldinho. Exatamente, foi Ronaldo, meu amigo Cancão, né? Mas é assim, gestões públicas têm esses problemas, né? Eu entendo. Realmente às vezes a gente não pode... Falando na grama do estádio, Sim. Teve um período que eu trabalhei lá junto com o Brito Júnior, na época, e eu fiquei na parte da gerência do estádio, e eu cheguei lá e encontrei, você lembra também, com certeza, o gramado de Petrolina foi um dos melhores gramados da região. Até não sei se foi o Atlético Mineiro veio jogar aqui, Tele Santana botou lá em cima, elogiou a estrutura a perfeição do gramado. E aí, quando eu cheguei, era muito carrapicho, tinha umas laterais que era muito fofo ali, o cara cruzar a bola poderia torcer o tornozelo, foi o que eu fiz. Pedi uma máquina, um abraço ao meu amigo Josué do 1º de maio, hoje 1º de maio, Josué de Juazeiro, quer dizer que ele... J-Art, né? J-Art, E eu pedi o tratorzinho dele emprestado, ele me emprestou e eu botei lá, botei a máquina no 1. No 1 é praticamente no 0, era passando e voava pedra pra tudo que é lado. Aí todo mundo chegava e dizia assim, Nando, tu acabou com o gramado. Aí Neco chegou e disse, rapaz, vai ficar padrão FIFA, entendeu? Então, quer dizer... Neco técnico, né? Foi. Aí, quer dizer, logo com uns 45 dias, nós transformamos aquele campo. Em 76, em Petrolina, aquele estado foi... Quando começou a primeira grama. Ela veio do Serra Dourada naquela época, né? E Petrolina era espelho no Nordeste em termos de grama naquela época. Isso. Felizmente, os serviços públicos destruíram. Meu amigo, a pergunta do professor Jacó. Professor Jacó lá do... do Coati. Coati Jacó. Ele é do projeto do Coati de 3, né? Sim. E aí ele... Tem muito a ver com o que você falou, mas se você puder acrescentar alguma coisa, ele diz o seguinte, sobre a ausência da Copa da Integração, como a Fernanda já falou, né, na região. Qual o nível de importância e relevância que você julga, ele julga a necessidade da competição na cidade? Para você, qual o nível de relevância dessa competição aqui na cidade? O aspecto maior, o aspecto social, né, de integração, né? Você até citou aí na hora que você leu a lei, a questão de tirar muita gente das drogas, das ruas, da bebida, né? E isso, os bairros naquela época, cada bairro tinha seu time, né? Então aquilo ali trazia muitas pessoas que estavam envolvidas nesses bairros pequenos, geralmente, que acontecem muitas coisas, entendeu? Esses adolescentes, esses adultos, né? Se enganjar nesse processo aí, isso é muito importante. Então Petrolina perdeu muito sobre isso aí. Tá entendendo? Então, eu acho que o Petrolina deve pensar novamente, né? Eu sei que já está no fim do mandato, mas pode haver outro mandato dele novamente. Então, repensar nessa questão, né? Por social, que a gente, infelizmente, nós não temos. Esses bairros não tem nada a dar. Entendeu? Se a prefeitura fizesse, como era feito nos bairros, a seletiva, e depois passava por ginásio do Oswaldo, então, é uma interação muito grande, né? E hoje nós não temos. Então, isso tem a ver muito. Assim, essas pessoas hoje estão muito ociosas aí. O futsal de Petrolina, eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, nesse momento, que muita gente acha. A TV Grande Rio, para mim, é espetáculo. Mas hoje o adulto não tem mais time de Petrolina. Por que não tem? Os atletas vão todos de fora. É fato.
São Paulo, Paraná, Rio, Pará, Pernambuco. Então não tem mais uma equipe. Na época, quando eu treinava, nós começamos o projeto da TV, nós treinava a Biônica, eu treinava o cartório. E vocês conhecem Júnior Lauria naquela época, o cartório funcionava o ano todo. Nós não trazíamos gente de fora. Só depois, quando abriu a sessão para dois atletas, que a gente trazia um ou dois. Mas Petrolina tinha uma referência de futsal. A própria TV foi que diminuiu, foi ocupada em proibir botar o nome na... Porque não pode, né? Só pode agora em termos de cidade, clube, né? Não pode colocar de empresa. De empresa, não pode. Então, no mínimo... A empresa investia, né? Não pode porque ela não queria passar, divulgar 0800 o nome da... Mas o problema maior não é nem a TV. É o grupo... Globo. Né, que ele não admite, né? Então entendi. Isso caiu muito a questão. Então Petrolina hoje, ela vive hoje, as pessoas dizem, José, por que você não está mais no adulto? E eu vou dizer aqui porque, para as pessoas que cobram de mim, é que hoje Petrolina não tem mais equipe. Eu estava conversando hoje com um menino de um grupo aí que vai jogar, chegaram 5 atletas hoje do Paraná, para jogar para a semana que vem já. Estão aqui, 5 atletas. Então o cara vai chegar lá fazer o quê? É triste, né? E ainda tem outro sentido. Tem outros aqui que treinam, jogam a primeira fase, a segunda fase, quando chega na semifinal e final, nos times, abro aspas e fecho, sabendo que sempre vão chegar na ponta. Aí quando chega na semifinal e final, eles contratam mais 3, 4 jogadores de fora só para jogar esses jogos e tira aquelas pessoas que estavam se matando o tempo todo. Nando, eu fiz a pergunta a esse cara hoje. Veja só como é a coisa, né? Você tocou num ponto, eu perguntei, esse pessoal vai ficar? Ele disse, não, José, porque eles vão jogar para a semana, eles só vão jogar daqui a um mês. Então, não é interessante nós ficarmos com ele aqui, vai gastar muito. Então, eles vão retornar. E quando tiver outro jogo, nós vamos trazê-lo novamente para cá. Pra você ver. Se precisar classificar, vem. Mas se tiver classificado, só vem para semifinal e final. É verdade, é. Isso aí. E os outros, e os outros que ficam na luta, se matando, lá suando, quando chega na hora do gostoso... Tem uns que não são nem relacionados, viu? Não são nem relacionados. Aqui outro time que tem hoje em Petrolina, entre aspas, é o Domalan, através de Genário, né? Que tem um projeto, mas quando chegam perto, aí os próprios empresários dos outros clubes financiam os jogadores para vir para cá para tirar outros times já. É interessante, né? Ou seja, o cara tá precisando da vitória, o cara diz, vai lá, eu vou trazer 3 jogadores de fora, vou dar para você eliminar esse time. Pois Petrolina hoje não tem mais, infelizmente, nós estamos... Então, e um processo hoje para acontecer isso, seria o quê? Essa Copa da Integração. Porque aí resgataria lá da origem do menino do dedo descalço, do pé descalço lá, que joga todo dia naquela... Né? Adaptá-lo, né? Rapaz, eu vou dizer, é incrível. Muito obrigado por esse esclarecimento, Nando. Pois é, agora são 19h37. Nós estamos aqui com essa lenda aqui, com essa, digamos o seguinte, se tivesse outra pessoa, ele dizia assim, ele não viu o dilúvio, mas pisou na lama. Aí, alguma coisa antes? Não. Aí, nós estamos conversando aqui com Josiel. Aqui é o Bola na Brandão Turismo. Eu tenho certeza que meu amigo Josiel já andou muito de ônibus da Brandão, principalmente lá em Sobradinho, viu? Nós temos, toda vez quando nós temos jogos salesianos, toda a rede Nordeste, sempre nós o levamos a Brandão Turismo. Não é porque é primo não, mas tem qualidade, viu? Tem qualidade. Tem qualidade e tem compromisso. Ele já me chamou para aquela roça que tem lá perto de Curaçá e no Salitre. Em Biraçu. Já me chamou. Eu não fui ainda, eu só vou na hora que época ele estiver matando os bodes. Que maravilha. Aqui vem uma pergunta do professor Lucas Cardoso, que é filho da professora Fernanda. Ele fala o seguinte, eu gostaria de saber o que inspirou ele no basquete. Eu cresci ouvindo o nome dele como o melhor técnico de Petrolina, na minha base, e gostaria de saber qual a motivação dele no basquete. Veja só, o que me inspirou naquela época, eu jogava futebol, veja só como é que era o processo dos anos 70. E na época não tinha nos jogos escolares nem futebol, nem futsal. Então aí eu não tinha outra opção. Aí eu me dediquei, aí eu fui pro basquete. Meu irmão jogava comigo, era mais alto que eu também, e eu comecei a gostar. Mas eu gostava muito, eu vivia basquete. O que você pensasse, para vocês terem uma ideia, e até a Luciana, que é o filho de Fernanda, muitas pessoas não sabem, eu já fui árbitro nacional de basquete na época, fui considerado no melhor do Nordeste, eu e Geraldo de Recife, né? E eu tive o prazer também de ser chamado para a seleção pernambucana em 1992, mas aconteceu um fato
né? Que eu fiquei triste até hoje, eu sou triste porque eu fui suspenso de um jogo e automaticamente eu fui convidado de manhã e fui exonerado do cargo à tarde, em decorrência desse episódio que ocorreu. Mas o basquete, voltando aí, eu naquela época não tinha nada, você não via televisão, não via nada, porque não tinha basquete, era muito pouco, só a seleção brasileira quando jogava, na época de Oscar, Marquinho, Hélio Rubem, Fausto, que hoje são técnicos a maioria. Então eu me dediquei em cima disso, eu me apaixonei pelo basquete, eu era fanático. Mas aí a gente teve que mudar para as outras áreas e aí a gente esqueceu um pouco. Eu ainda trabalho com basquete ainda, o ano passado eu ainda fui para o Pernambucano com a meninada, do auxiliadora, mas é um menino pequeno, na época a gente tinha adulto, tinha tudo, Jocip, que era os Jogos do interior do Pernambuco, de 10 edições nós ganhamos 9, todo o estado de Pernambuco. Então era muito dedicado, era muito prazeroso para mim. Mas ainda sou eu devo muito ao basquete, a realidade é essa. Mas a sua saúde, a sua saída do futebol para o basquete, a gente do porque foi duas vezes, né? Foi duas vezes. Foi do futebol para o basquete, depois do basquete para o futsal. Aí eu pergunto, a saída sua, essa que eu fiquei curioso, do futebol para o basquete, você é sincero na resposta, eu sei que você vai ser. Quem era Josiel jogando futebol? Era diferenciado ou era um jogador comum? Eu tive o prazer de jogar em Petrolina em todos os esportes. Com as únicas pessoas raras. Eu joguei basquete, joguei handebol com o Marconi na época do ASPA, era a Associação Petrolina de Handebol muito forte, era a seleção de Petrolina. Eu joguei voleibol. Na época dos anos 80, nós tínhamos ali na beira do rio, não sei se você conheceu, não sei se era dessa época, tinha um voleibol ali feito por professor Bosquinho, o famoso Bosquinho Cabaú. Fica ali quase em frente Panorama. 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 Exatamente. Nós fomos campeões, eu fui campeões pela Chucalho, na época de Vinícius Santana, né, que foi presidente da liga daqui. Então, joguei futebol de campo no Castro Alves, o Ronilson, professor Ronilson conheceu? Conheci. Pronto, nós jogamos todos juntos, entendeu? E eu jogava tudo, na realidade, né? A gente tinha ser polivalente. O amor foi que falou mais pelo basquete, né? Pelo basquete, exatamente. Então, aí, o basquete me chocou, assim, me pegou de um jeito que até a mulher dizia, mas rapaz, você tem mais amor pro basquete que propriamente mas é assim. A gente vê que Oscar jogando basquete, tem Oscar, Elinho, tal. Aí tem muitos bons jogadores. Mas a gente via que Oscar jogava, parecia que estava pisando em neve, em ovos, sei lá, e era um jogador de seda, que jogava com tanta técnica, a gente raramente via Oscar, ele não ser o protagonista de uma partida. Então, quer dizer, ele era diferenciado. Eu acredito que tem pessoas tipo você e outras pessoas, muitas outras pessoas, que participaram de 2, 3, 4 tipos de esporte diferentes e se destacaram neles. Então, isso requer um QI muito bom. Hoje em dia, o que eu digo para os pais dos alunos, meus alunos hoje que são, naquela época, nós jogávamos tudo. Então, a questão motora, a motricidade da gente, a gente adquiria natural. Não tinha professor naquela época. Naquela época era época calistênica, né? Uhum. Os professores da gente eram militares. Eram pessoas que trabalhavam na polícia, geralmente. E como não tem profissionais na área, porque não tinha faculdade, só tinha faculdade da ESEF em Recife e a do Rio de Janeiro, que era do Exército. Então, por não ter professores, então colocava essas pessoas. A gente tinha cenas cômicas em relação a isso, de caras que chegavam no treinamento, diziam uma coisa e não era. E eram umas coisas assim. A gente tinha que buscar, nós tínhamos que buscar isso. Chegou um professor num colégio lá da gente, eu estudava com o Marconi nessa época, trouxe uma bola de couro, era um sargento da polícia, colocou no meio da quadra. Ou então Malan, hoje em memória, faleceu, conheceu o Malan, que jogou bola? Também, demais. Malan deu um pontapé na bola e quebrou os vidros do colégio. Aí chegou para o menino e disse, seu animal, naquela época, porque época da ditadura, né? Mas não explicou qual era o objetivo daquela bola, por que aquela bola estava lá, qual era o esporte. Quando eu fui pro basquete, vou te contar uma história aqui engraçada. O comandante Agrimpo, o finado também, veio aqui comandar a aeronáutica. Na época ninguém conhecia basquete e ele disse, olha, vamos hoje pro basquete no Centro de Educação Física, que estava iniciando. Chegou lá e disse, olha gente, nós vamos amanhã, vou pegar o jipão, levar todo mundo. Nós fomos. Chegamos lá no centro, aí botou lá para nós sentarmos, com um chapéu bem grande na cabeça, de mexicano, aí disse, olha,
Eu vou dividir aqui o grupo em 5 pessoas. E eu vou dizendo como é o jogo. Aí tinha um funcionário dele, da aeronáutica, que virou para ele e disse: professor, eu vou pro gol. Basquete no gol. Mas por quê? Ele não conhecia esporte. Não conhecia o esporte. Você tem que dizer, ó, o objetivo do esporte aqui é colocar aquela bola na cesta. Então existiam essas pessoas, né? Essas pérolas, né? Infelizmente, hoje não mudou muito o conceito em relação à educação física e esporte, né? Mas nós sofremos bastante Não, com isso. mas hoje ainda existe, que eu estava vendo um jogador, não sei do que time é, que ele disse que quando chegou no time, aí foram jogar no exterior, o time dele, o time brasileiro. E o voo lá de primeira classe, quando meia-noite por aí, a aeromoça, né, saiu servindo uns guardanapozinhos aquecidos, né, para que as pessoas pudessem tal. E aí ele recebeu o guardanapo, né? Aí quando olhou para o companheiro dele estava assim, né? Aí ele começou a comer o guardanapo. Aí, por quê? Porque ele pensou que era uma tapioca. Então, acontece ainda. Acontece hoje. Por falta de informações, talvez, né? Quando você nunca... Mas melhorou muito. Melhorou. Essa questão desse conceito de antigamente. Agora vamos pular um pouquinho pro futsal, que na sua era, até hoje no futsal, é uma pergunta um pouco complicada, assim. Hoje qual você poderia dizer assim, 3 jogadores que você, uns 3 a 5 atletas aí que seriam foi bem diferenciado, que ajudou muito o crescimento do futsal aqui na nossa região? Nós tivemos vários atletas, né? Se a gente for citar aqui, vai ser muitos. E até muitos deles vão ficar chateados. Mas eu poderia dizer aqui, teve um Cícero, né, goleiro, que é referência, ele foi até pro esporte, jogou no esporte. Nós tivemos aqui também o Diógenes, que era um grande jogador pivô que nós tínhamos, né? Diógenes ele foi pro campo também depois, não foi? Jogou. Jogou amador muito, jogou no 1º de maio, jogou em Juazeiro, lá no Colonial. Nós tivemos aqui Júnior Cabeção também. Nós tivemos aqui jogadores de... Vavá entra nessa lista? Vavá, eu tive o prazer de conhecer ele já jogando. Que ele começou no futsal, né? Foi, ele começou na seleção de Petrolina, na época ele, Otacílio, era Heitor, era um grupo que Petrolina foi campeão naquela época, interiorano. Ele já jogava com 16 anos. Quando ele veio de Trindade para cá, na época, então eu só tive o prazer de conhecer ele jogando. Eu não tive o prazer de treiná-lo, né? Mas naquela época, ele, Vavá, Carlyle e Zé Forina, para mim, eram uns excelentes jogadores. Infelizmente, chegaram na época errada. Tanto no campo como no salão. 2 centroavantes e um meia, né? Que era. Carlyle tem uma inteligência. Eu fui marcar Carlyle uma vez aqui, jogando aqui nesse clube da prefeitura, como é sempre, fui marcar ele. Aí, como eu tava marcando certo, ele deu uma saidinha pra lateral e eu fui acompanhar ele. Aí ele recebeu a bola e tocou. Aí o colega dele pegou, não me lembro quem foi agora, ele disse: obrigado, Nando Gol, por você ser zagueiro. Eu saí no sítio pra marcar ele, deixei o buraco lá na zaga. Carlyle, Forina e Peninha, que era irmão dele também, eu tive o prazer, nós jogávamos voleibol junto, na mesma equipe, e era muito forte na época, eles jogavam muito bem. Carlyle era excelente jogador, era um cara também que vivenciava qualquer esporte, tanto ele como o Zé Forina, porque tinha coordenação para participar de qualquer tipo de evento, de esporte. Você sabe a brincadeira com o Carlyle da mala? Não, qual foi? Da mala? Carlyle contratou um pedreiro para fazer. Vou falar aqui porque já falei para ele e todo mundo já tá sabendo. Carlyle contratou um pedreiro para refazer um negócio na casa dele, né? Aí ele saiu. Aí quando tomou umas canas, chegou em casa chumbado e o pedreiro esperando ele chegar para pagar a conta, né? Aí ele perguntou à mulher: quem esse homem tá em casa? Quem esse cara que tá aí? Ele se retou, foi lá, fez a mala e foi pro hotel. No outro dia, o colega foi lá, um amigo dele foi lá explicar toda a situação, né? Aí ele foi que houve, e ele disse: voltar eu volto, agora a mala eu não levo. Não, mas um abraço, Carlyle. Mas Carlyle tem isso também, ele é um cara muito assim. Eu conheço ele, a esposa, o filho dele foi meu atleta, o neto dele tá sendo também, eu conheço ali, a gente é muito amigo ali da Praça Dom Malandro dos anos 70. A gente tinha muita relação muito boa. Que maravilha, Bruno, que maravilha. Professor Josiel, colocaram aqui uma situação aí meio complicada para o senhor. O BI, né? BI de Santa Maria, um abraço, professor, tudo bem? Não,
Não É o Fabrício. Ah, Fabrício, de Jorge. Ele colocou assim... Consultor de imobiliária. Imobiliária. A questão que ele colocou aqui, você ensaia justa. Quer saber se o time do Pernambucano de 93 foi o melhor time ou surgiu outro na sua vida? Não, em termos de resultado, foi o melhor time que eu tive até hoje. Era um grupo pequeno, mas um grupo que tinha objetivo. Não é à toa que foi campeão pernambucano, né? E algum deles foi para a seleção pernambucana. Para mim em resultado, foi o melhor. Tivemos alguns jogadores melhores, algumas equipes, mas a de referência mesmo ficou essa de 93. Meu amigo B, você sabe de B tinha um trauma assim, ele tem um problema na dicção dele. Então ele foi cantar música, aí ele pediu para ele tocar violão. Aí tinha o Adriano, que era o armador de basquete, muito bom por sinal. Aí disse, Bi, canta aquela música de Ratos e Barata. Era de um grupo aí que tinha. Aí ele, Atos, Bata. Ele não dizia o R, rapaz. Era uma resenha. Aí o colega dele, esse aí, é Adriano. Aí ele dizia, Adriano! Não pronunciava a letra R. E Clebão tá aqui dizendo aqui, é o Josiel Brandão, falou mais outros nomes aqui. Neguinho. E ele disse assim, é o Pedro Alcântara mesmo. Rapaz, veja só, a história de Pedro Alcântara. Eu era técnico do Juazeiro na época, de futsal, né? Então, quando eu tava no jogo lá, o que o time não vinha bem, a torcida, Pedro Alcântara... Aquele, dava um palavrão, né? Que não é bom dizer aqui, mas tira esse cara, burro! Era chamado Pedro Alcântara. Pedro Alcântara, quando ele foi candidato lá em Juazeiro, deputado, numas épocas lá, ele me pediu tanto, naquela época, de fazer chaveiro, tanto chaveirinho, que eu passei uns 30 dias com o dedo pra cima, tudo de calo, tanto fazer chaveiro. E é meu amigo, nós tiramos foto, a gente nos encontramos assim, nós temos sexta-feira e a gente tá com ele sempre. Mas tem essa marca mesmo, de Pedro Alcântara. A aparência é grande mesmo. Mas, professor, você ia falando aí, falou da sua situação, que tinha sido convocado, e houve um problema e tal. Você teria algum problema, você falar o ocorrido? Não. Foi um caso que ocorreu em 92, em Garanhuns. Ou não, em Arco Verde, desculpa, em Arco Verde. O árbitro começou a fazer... Eu era árbitro também, na época. E o outro técnico também era o diretor de árbitro deles. Então ele começou a puxar para lá. E houve uma série de problemas no jogo. E eu perdi a cabeça e parti para cima desse árbitro, que era meu amigo Marquinho de Caruaru, é amigo meu até hoje. E aí eu peguei uma punição, né, na época, né? Por agredir Plínio, na época, era Plínio de Amorim Neto, vocês conhecem, né? Então, o secretário que já foi. Era o diretor do Centro de Educação Física e ele foi um dos caras que apaziguou a coisa, mas... Eu fui expulso, saí do ginásio e quando terminou o jogo, gente, foi uma cena violenta entre os jogadores, né? E aí gerou essa polêmica, né? Eu até hoje me arrependo muito e a partir daquele momento eu era um cara muito agressivo em relação às situações do jogo e para mim mudou. Eu acho que aquele momento foi triste, mas para mim foi uma reflexão de que o esporte não era aquilo. Na época de atleta, tinha uma pessoa que José se identificava muito de jogar do lado dele? Tinha alguém assim que você diz, essa pessoa aqui sabe, ele sabe para onde eu vou, sabe o movimento que eu vou fazer, eu vou para ali, que eu sei que a bola vai para ali. No basquete... ou no basquete ou no futsal. Simplificando no basquete, eu tinha referência, a gente tinha o professor Ronilson, né? Que nós jogávamos bastante, nós éramos, além de jogadores, a gente era amigo, né? Era assim eu ir para casa dele, a gente para casa, então a gente se sentia bem. Porque naquela época não tinha o que tem hoje, a parte tática. Naquela época era a parte individual. Como eu disse a vocês, os professores tinham uma dificuldade enorme de passar algo para a gente. Era mais a parte técnica. Para você ter até as bolas daquela época, umas bolas que nem existiam. As bolas velhas e tal, mas a gente tinha. Até oval era. No futebol, quando eu comecei a jogar no Castro Alves, na Liga, a gente tinha um amigo, o Idílio, né? O Leca, que já morreu, que era irmão de Isaulito também, é uns caras que eu me espelhava muito neles. Entendeu? Que maravilha. Nando, só interagindo um pouco com as redes sociais aqui, o Andrezão, tá dizendo aqui, abraço a José Brandão, grande referência no esporte, uma pessoa ímpar, professor André Ferreira. Né? André Ferreira é uma pessoa que hoje está trabalhando no basquete, né?
tá tendo um trabalho excelente, né? Ele, com as gerações que já, a maioria só ficou eu, o Boi, e ele tá dando essa sequência. Começou já tem uns 10 anos e tá tendo um bom trabalho. E então vai ser uma das pessoas que vai ficar no nosso lugar, né? Porque a gente futuramente já tá chegando no final, né? Então, não de morte, né? Eu não, sei mas, isso. e ele é um dos caras que vai ficar aí, já tá tendo um bom trabalho, tem um bom resultado. Isso é uma pessoa que está, assim, procurando algo para crescer. E isso é bom. Que bom. O Sidney está dizendo aqui, aproveitando que ele falou sobre Adriano, pergunta qual foi o melhor armador que ele formou. Adriano. É um cara altamente, além dele jogar bem, ele é inteligente. Porque o jogador naquela época, geralmente ele não tinha inteligência, assim, de você visualizar o jogo, uma visão periférica, ele já tinha tudo isso. Que hoje nós trabalhamos em cima disso, né? Assim, em modo atleta, situação de jogo, para que ele tenha essa visão. E naquela época nós não fazíamos, era natural dele mesmo. Ele que provocava aí, não era Josiel, não era ninguém, ele que já sabia, era dele mesmo, era um instinto dele. E ele era muito bom. Pronto. O Josiel Brandão, melhor professor de basquete na história do esporte pernambucano. Quem está falando é Alex Crispiniano. Falando sobre isso. Sim, conheço também. Então, assim, tem vários comentários aqui, né? E é muito bom essa interação. Só queria falar para o pessoal aí, amigo do professor Josiel, que está nos acompanhando hoje aqui nessa live, que não saia da nossa live sem seguir o nosso Instagram. É muito importante se seguir, porque isso nos dá força nas redes sociais para que a gente continue a ajudar, né, e a reforçar o esporte amador, né, na nossa região. É um espaço aberto onde a gente traz essas lendas, né, e traz a juventude atual para ver essa interação de ideias, né. Então, assim, para nós é uma honra, uma grande honra a referência que você é, né, para toda uma nação petrolinense esportiva, né, Nando? A gente tem que rever também, Hélio, a gente vai ter que ver aí como é que nós estamos ficando, porque nessas entrevistas que nós estamos fazendo, uma hora está sendo muito pouco. O papo é tão bom, tão gostoso, a gente vai vivendo aqui filmes, a gente vai recordando coisas, Isso é bom. A memória vai voltando. Eu antes disso, porque a gente já está chegando no final, ainda vou fazer uma outra pergunta aqui a José, é o seguinte, José, tem atletas, eu vou fazer, você já conviveu isso como atleta e como treinador, como professor, e assim vai. Tem atletas que a gente sabe a qualidade deles, mas eles entram dentro do campo, ele é aquele jogador calado, entendeu? Mas tem uns que ele chama a responsabilidade, abre a boca e já começa a mostrar aquela parte de liderança, entendeu? O que diferencia entre um e o outro, assim, do calado e daquele de gritar, de exigir, dá em mim que eu decido, essas coisas assim, sendo que os dois têm a mesma qualidade, mas no seu ponto, assim, o que diferencia mais um do outro? Rapaz, eu acho que essas pessoas que são extrovertentes, no caso, elas chamam o jogo para si. Aquelas que ficam caladas, muitas vezes, elas têm o jogo, sabem jogar, mas naquele momento de decidir, peca muito. Não tem coragem, muitas vezes, deixa para aquele que, no caso, você colocou aquele que fala muito, que ele chama o jogo. Acontece muito isso. No esporte, você pode ver no esporte mundial que acontece constante isso, seja na Europa, seja no Brasil. Você pode ver que geralmente todos os capitães são as pessoas que têm lideranças, não só liderança em quadra, em campo, mas também liderança lá fora, porque o dia a dia que é mais importante. Né? Manel Tobias Falcão no futsal, ele chamava. Os caras que chamavam a responsabilidade. Oscar já no basquete, do mesmo jeito também. Era, no voleibol. O próprio Elinho era ousado, lembra? Era. E o pai dele, você conheceu? Não lembro. Hélio Rubens. Sim. Excelente. Foi treinador depois, né? Foi. O treinador dele, hoje é treinador, e aí o pai dele é o diretor de futebol do Franca. Então, é uns caras altamente. Então, aquele atleta que chama a responsabilidade, sempre ele tem algo diferenciado. Tem. E pode dar que eles resolvem. Quando eles estão empolgados, quando eles estão chamando a responsabilidade, tem que jogar nele mesmo. É muito rápido, eu vou dizer isso. Tranquilo. Eu estava até comentando hoje com os pais. Tem atletas no treino que eles jogam muito. Faz tudo. Quando chega no jogo, sente. Uhum. Isso também vem lá de baixo.
Vem lá de É o baixo. leão de treino. Mas hoje tá mudando isso aí. As tomadas de decisões estão vindo lá de baixo. A criança tá jogando mais cedo hoje. 7, 8 anos. Na época da gente, nós começávamos com 11, 12 anos. Isso. Então, esses caras agora já estão pregando a maturidade lá com 10 anos já. Quando ele chega com 11 anos, os atletas que eu tenho da auxiliadora, você pode botar para jogar, eles podem errar, mas temer não teme mais não. Também tem muitos que os próprios treinadores engessam. Tem jogadores que são diferenciados, que têm muito talento, e o treinador não deixa ele soltar. Vamos, o jogo é coletivo, tem que passar a bola. O que está acontecendo no futebol, eu disse uma coisa muito importante. As partes táticas hoje, ela é muito engessada. Ela é muito determinada. Então, se você determina uma coisa, fica fácil de você marcá-lo, de você ter uma bola. Quando você deixa a criatividade do atleta, porque no jogo quem vai fazer o diferenciado é o técnico ou o jogador? Claro, o Jogador. atleta, né? Eu digo sempre, o jogador perde, o técnico perde, o técnico não ganha. Quem ganha é o jogador. Falcão, todo o trabalho de todos os jogadores, Manuel Tobias, são idênticos. Mas na hora quem resolve? Quem resolvia? Falcão. Então são tomadas de decisões que esses caras... Eu digo sempre para os atletas, gente, eu não vou falar mais. Eu gosto muito de comunicar, de explicar, sanar algumas coisas. Eu estava dizendo a eles sábado, digo, olha, não vou começar mais. Porque no jogo eu não vou estar lá para falar com vocês. Eu vou estar no banco para orientar em situações de um pedido de tempo, do intervalo. Quem vai tomar a decisão são vocês, gente. Vocês têm que ter coragem. Eu vou deixar ele numa situação complicada, viu, Hélio? Eu vou deixar... Mas Vai. espera aí, Vai. segura aí pra gente Segura. complicar o homem só na final pra ele sair. Né? O Sidney tá pedindo pra você falar alguma resenha do Boi. Você lembra alguma resenha? Rapaz, o Boi, uma vez eu fui jogar, ele era aluno meu lá na seleção. Aí nesse ano eu tava pelo Baiano, nessa época. Eu não era eu era de Petrolina, mas estava jogando pela cidade da Bahia. E nós fomos tomar um banho lá no hotel. E naquele tempo tinha eu não sei como era o nome, rapaz, de um filme que era todo trançado o cabelo da mulher. Aí o Boi foi tomar banho comigo lá. Quando eu levantei a cabeça pra Boi tem um cabelão. Meu amigo, foi resenha. E tem várias resenhas de jogo, mas essa aí foi mais choque. Eu olhei e não, Ele lembrou do filme. Não, o Boi não, entrou no filme. Entrou no filme. O personagem deu certo. Foi. Pois é, Hélio, você vai ficar numa situação complicada, porque Bota aí. tem pessoas assim, não só o José como os outros aqui, que ficou com um gostinho de quero mais e quero mais. José, já estouramos nosso tempo aqui, mas posso fazer o seu agradecimento aí, pode falar o nome de quem você quiser. Não, se quiser. coloque ele na saia justa, você não ia botar? Não, e botar você. Eu. Vou botar você nessa justa para que você encaixar ele novamente, uma entendi. outra época aí. Então o tempo é seu para fazer seus agradecimentos. Não, Quiser falar a quem isso- você quiser aí para ficar à vontade. Vocês, assim, me trouxeram para uma situação dessa, eu acho que é viável, né? Para resgatar essas pessoas que muitas vezes nem o conhecem, né? Isso é importante, eu acho um prazer estar com vocês aqui. Eu sempre vi falar em Nando Gol, sempre aquele negócio todo, até o Leto. Rapaz. Leto falava, quando eu trabalhava no Centro de Educação Física, ei, rapaz, Nando Gol, Nando tal. Gol é. Entendeu? E é um prazer estar com vocês e vocês estão de parabéns, né? Incentive esse trabalho de vocês, que é muito importante, né? Pena que as pessoas, muitos deles, não peguem para ver e tal, porque é interessante você ver uma situação da entrevista, talvez, muito interessante, que você não tenha conhecimento da pessoa, do caso, né? Eu, quem não sabe, eu já fui técnico de seleção baiana de futsal. Muitas pessoas não conhecem. Eu não gosto de dizer que eu Eu entendo. não sou disso, né? Mas isso é bom para as pessoas ver e dizer, pô, José tal, já foi técnico de basquete, futsal, tal. Ninguém, muitas vezes não conhece. Eu fui jogador várias vezes, né? E para mim é uma honra estar com vocês aqui. Se precisar de mim, estamos a ter à disposição, porque eu gosto muito de ajudar, assim, falar um pouco e também ajudar as pessoas, né? Muitas vezes e vocês investem nisso. Vocês têm pessoas para trazer de bem aqui em Petrolina. Nós temos aqui, não sei se trouxeram, jogador olímpico, nós temos na cidade, né? Nós temos o Ivan aqui, que foi jogador... Carlos olímpico. Ivan? Não, Ivan Pinheiro. Ivan Pinheiro. Foi jogador, foi um dos maiores, o ano passado mesmo, foi em São Paulo, para você ter uma ideia. Ele foi representado, o pessoal chamou nos jogos de handebol para parabenizá-lo, para dizer que foi a maior pessoa e jogador da história dos anos 80 e 90, foi um cara que abriu os caminhos para a Europa.
E ele mora aqui. E muita gente não sabe. É incrível. Que incrível, exatamente. Fala, Hélio. Não, vamos entender só um ponto. Você tocou a vida de muitas pessoas, porque elas disseram aqui, Boi, Fernanda, várias pessoas. E outras gerações, como o Lucas, que hoje é técnico no Recife, né? E você foi a referência na juventude. Quando você olha de onde você começou até hoje, e essas vidas que foram tocadas, que essas pessoas disseram, não é você que está sendo, elas disseram. Quais são os seus sentimentos em relação a isso? Rapaz, para mim eu me sinto feliz. Tudo bem. Eu tenho até atletas que me chamam de pai. Tem atleta que me chama de pai até hoje. Porque a gente, além de formar o jogador, forma um cidadão. A gente tem que transformar primeiro o cidadão para formar o jogador. E as pessoas entendiam bem nossa proposta. Hoje eu tenho pessoas que nos procuram para falar sobre a gente, como é que nós estamos. E para mim isso é uma coisa muito boa. E deixar um legado para esses meninos novos que estão surgindo, né? Primeiro você tem que ser respeitado. E para ser respeitado, meu amigo, você tem que dar respeito. E eu fiz muito isso na minha vida. Respeitar as pessoas. Eu tenho atletas hoje, crianças, que eu quero que você veja quando me encontro. Crianças, né? Adolescentes, porque a gente além de dar conteúdos para eles, interessantes, propostas novas, a gente também é ser humano. Eu gosto muito de abraçá-los, de saber como está a família. Isso é uma coisa do professor, do educador. Primeiro educador, nós temos que educar. A gente tem que transformar o cidadão. Porque a gente está vendo muitos jogadores aí, cão, meu amigo velho. E a sociedade hoje, ela tem que mudar. Um exemplo que eu tenho é daquele técnico que, para mim, eu me sei o nome dele aqui agora, eu sigo ele tanto, mas eu sei ver como é, que criticou o Neymar naquela época. Que as pessoas ignoraram ele. E ele estava certo. Vocês estão criando um monstro. Um monstro. Então, a gente tem que transformar o cidadão. A gente tem que mostrar para ele o certo. O que é o errado também, porque tem duas linhas na vida. Se você ultrapassar uma linha para outra, vai dar problema. Então, eles me respeitam também porque eu sou um pai para eles. Eu sou um cara amigo. Desde quando era novinho, eu tinha 21 anos quando eu comecei a trabalhar, mas eu tinha esse lado amoroso, né, e humano, que nós temos que ser acima de tudo. Parabéns, parabéns. Pessoal, não saia sem nos seguir. Não saia sem nos seguir. Nando? Valeu mesmo, Josiel. Uma honra muito grande receber aqui. Eu tenho certeza de uma coisa, tenho absoluto, o seu legado ainda não acabou. Você mudou a vida de muita gente, ainda vai mudar de muitas e muitas crianças ainda, vai transformar em muita gente boa. Pois é, acabou mais um Bola na Rede. Amanhã, quarta-feira, vamos estar aqui de volta. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã, gente.